Shalom, meus amados e queridos irmãos. O Senhor, o nosso Deus, é grande em poder e glória e majestade, grande em misericórdia, compassivo, tardio em irar-se, grande em benevolência e benignidade, e pelas suas misericórdias é que nós não somos consumidos. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, o nosso Deus, que nos acolheu em seus braços, porque grande é a sua misericórdia, porque a palavra do Senhor diz que aonde abundou o pecado, superabundou a sua graça, e eu e você somos frutos da graça do Senhor que nos alcançou. Aleluia! Vocês estão bem? Eu espero que sim. Estou muito feliz em estar gravando esse vídeo aqui hoje. Não pude gravar na semana passada, infelizmente. Tive alguns compromissos que se tornou impossível, mas tudo é para a glória de Deus e foi um momento muito gratificante que eu vivi na semana passada, os compromissos que nós estávamos envolvidos. Mas hoje aprove o Senhor que nós estivéssemos aqui e estamos aqui dando continuidade aos nossos vídeos. E hoje eu venho aqui com um sentimento de gratidão a Deus, mas ao mesmo tempo com o coração meio pesaroso, porque hoje é a nossa última mensagem da nossa série do Sermão do Monte. E eu espero no Senhor que o Senhor use esse vaso, esse simples vaso de barro, para falar ao teu coração, para atingir o teu coração. Eu quero te dizer que você é muito amado. Jesus ama a sua vida. O objetivo maior de toda essa série que nós fizemos é para que passo a passo a cada vídeo você pudesse desfrutar da palavra do Senhor e saber que o Senhor, Ele ensina, Ele admoesta a todos aqueles que Ele ama, e Ele quer que nós cresçamos na sua graça e na sua presença e venhamos a sair da nossa zona de conforto. O Senhor quer nos tirar dessa situação de conforto para nos levar a estágios maiores, porque o Senhor quer nos ver vivendo abundantemente na sua graça. Amém? Se você puder abrir comigo a sua Bíblia em Mateus no capítulo 7, nós vamos estar lendo aqui a partir do versos 24, hoje vamos ler até o verso 27, que diz assim a palavra do Senhor: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Amém? Até aqui. E nessa palavra, o Senhor Jesus, Ele finaliza o seu Sermão do Monte, trazendo exatamente um texto importantíssimo, onde Ele fala no versículo 24, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as cumpre, será semelhante àquele que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre o alicerce, que está firmado no Senhor. E aqui nos traz uma verdade profunda, que o Evangelho, nós somos alcançados pela graça de Deus. Mas o Senhor, até mesmo em todo o seu sermão, Ele nos comissiona a viver uma vida de obediência à sua palavra. Na verdade, em todo o Sermão do Monte e em tantas outras passagens do Novo Testamento, nós somos persuadidos pela palavra do Senhor a viver uma vida de obediência. E por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muitas pessoas que enfatizam o fato que somos alcançados pela graça de Deus. E realmente somos alcançados pela graça de Deus, porque não há nada em nós mesmos que nós possamos fazer para que venhamos a ser salvos. Não é por obras, mas é pela graça do Senhor.
Mas algumas pessoas fazem uso disso para negligenciar a palavra de Deus no quesito dos seus mandamentos. Porque a pessoa fala assim: eu fui alcançado pela graça, eu não preciso observar a lei. E aí as pessoas acabam negligenciando isso. Algumas pessoas chegam até a dizer: não, tudo do Antigo Testamento ficou para trás. Agora nós estamos na época da graça. O Antigo Testamento era a lei e agora é a graça. Estamos debaixo da graça, é a graça do Senhor que nos justifica. Só que aí há um equívoco. Porque verdadeiramente nós vemos que no Antigo Testamento, lá existiam normas e leis para as pessoas cumprirem. Mas Deus estabeleceu ali, indicando o caminho para as pessoas seguirem, para se santificar, caminho esse que apontava para o Redentor. E de fato, no Antigo Testamento, como dizem alguns, nós temos lá os 10 mandamentos de Êxodo 20, e aí os 10 mandamentos são 10 normas que elas se ramificam em 613 mandamentos. E aí as pessoas falam: não, tudo isso ficou para trás porque Jesus aboliu a lei. E nós passamos por esse texto. Jesus não disse: eu vim abolir a lei, muito pelo contrário, ele falou: eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumprir. Amém? E Jesus, ele cumpriu toda a lei naquilo que era impossível para os homens, observar toda a lei. Então Jesus cumpriu a lei, se tornou o nosso Redentor, tomou o nosso lugar, a fim de nos trazer redenção. Mas aquele que está no Senhor, aquele que foi resgatado pelo Senhor, está comissionado a todos os dias matar o seu eu, renunciar à sua vida e viver uma vida de obediência à sua palavra. E a negligência disso é andar contrário à palavra de Deus. Agora, para aqueles que criticam os mandamentos do Antigo Testamento, eu quero dizer uma verdade: pasmem, mas no Novo Testamento encontramos 1050 mandamentos. Então, se as pessoas têm dificuldade em obedecer os 613 mandamentos do Antigo Testamento, saiba que no Novo Testamento são 1050. Amém? E 1050 que temos que observar. Todos aqueles que vivem para o Senhor têm que obedecer os mandamentos da sua palavra, os seus mandamentos que ele deixou para nós. Aleluia! E aqui ele diz que todo aquele que escuta a minha palavra e a pratica será como uma casa edificada na rocha. Você está edificado na rocha? As pessoas que contradizem isso vêm com a palavra de Paulo no livro de Romanos, que diz que somos justificados pela fé. E somos mesmo justificados pela fé. A Bíblia nos diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Aí aqueles que dizem que há uma contradição com Tiago, que diz: mostra-me a tua fé sem obras, que eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. E aí as pessoas dizem que há uma contradição, mas não há uma contradição, as palavras se completam. Então somos salvos pela graça, por meio da fé, e somos justificados pela fé, e não vem de obras. Mas quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor e vivemos uma vida de obediência e de piedade, nós estamos exteriorizando aquilo que aconteceu dentro de nós. Amém? Então nós precisamos estar apercebidos disso. E aqui Jesus, ele enfatizou que aquele que ouvisse a sua palavra e a praticasse seria como a casa fundamentada na rocha. E aquele que não o fizesse seria como a casa que foi edificada na areia. E Jesus diz aqui que a casa edificada na rocha, veio a chuva, veio a tempestade, veio toda sorte de males, e ela não caiu porque ela estava fundamentada na rocha. A rocha é o Senhor. A rocha é a palavra de Deus. É o fundamento de Deus, a sua palavra. Aquele que está firmado na rocha está firmado na sua palavra. Obedece os seus mandamentos, vive uma vida para o Senhor. Agora, aqueles que não obedecem serão como a casa
firmada na areia, onde veio a tempestade, veio a chuva, veio toda sorte de males e aquela casa caiu. E foi grande a sua queda. E eu te pergunto nesse dia, nesta hora, aonde a sua vida está firmada? A sua vida está firmada nos seus conceitos? A sua vida está firmada na sua axiologia? Ou a sua vida está firmada na rocha, na palavra do Senhor? Ela é absoluta, ela é a rocha, ela é o nosso alicerce, ela é a nossa vida. Por isso eu te pergunto mais uma vez nesse dia, aonde a sua casa está fundamentada, na rocha ou na areia? Porque se estiver na areia, eu sinto te dizer, talvez as coisas podem ser muito tranquilas, mas no momento da prova, a casa não subsistirá. Mas se você, a partir de hoje, entender essa palavra que nós estamos falando, se voltar para Deus, se voltar, deixar de fora todo o sofisma dessa vida, e se voltar com todo o seu coração para a palavra do Senhor, Deus tem mudança para as nossas vidas. Não viva para o Senhor pela metade. Dê tudo de si para Ele, porque Ele tem dado tudo de si para você. Essa daqui é uma palavra, sim, de reflexão, mas é uma palavra de consolo. É a verdade nessa sociedade relativista, que escolhem aquilo que elas querem viver e chamam isso de vida com Cristo. Mas tem algo mais para se viver. E esta é a proposta da palavra de Deus para mim e para você. Aonde está fundada a sua casa? Sobre a rocha ou sobre a areia? Reflita sobre isso. Novamente eu te digo, Jesus te ama. E Ele tem algo profundo para fazer na sua vida. Mas Ele quer todo o seu coração. Ele não quer metade de você. Amém? Que o Espírito de Deus fale mais aos nossos corações. Que Deus abençoe muito a tua vida e te guarde. No nome do Senhor Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, o nosso Cristo. Amém. Shalom, shalom.